Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bastidores da Vida Atípica. Um podcast diferente, um podcast com muito conteúdo, com muita informação legal sobre a nossa vida atípica, sobre o nosso mundo atípico. O que é ser atípico? É você ter alguém na sua família com algum tipo de deficiência, algum tipo de síndrome. E o nosso intuito aqui é passar muita informação, muito conteúdo legal para vocês, trazendo pessoas com histórias maravilhosas para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do nosso mundo, que é muito grande e que é muito lindo. Estou aqui com a minha amiga Keila. Oi, Keila. Oiê, tudo bem? Tudo bem, e você? Então, mais uma vez aqui, trazendo um pouco, né, dessa vida atípica, né, nossa. Como a Fernanda falou, um pouquinho do que vivemos, né, no nosso dia a dia e levar para as pessoas oportunidade de conhecimento, porque às vezes as pessoas falam o que é, né, essa vida atípica. Essa vida atípica é mostrar para as pessoas que existe aí muitas coisas diferentes que as pessoas não conhecem. Então, a gente tenta aqui nessa mesa trazer algumas informações que levem para as pessoas conforto, até mesmo para lidar com situações, né, atípicas durante o dia a dia. E hoje a gente tem aqui a nossa nutricionista Tessa, que vai trazer para a gente um conteúdo muito importante dentro das restrições alimentares. E eu vou deixar que ela traga para vocês um pouquinho, né, Tessa, do que é tudo isso aí que a gente vai falar hoje. Se apresenta pra gente. Bom, em primeiro lugar, obrigada. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu tenho a maior admiração pela vida de vocês como mães, por tudo que eu vivenciei junto com vocês. E é uma honra estar aqui podendo ajudar outras pessoas, né, que convivem com essas pessoas atípicas e que podem ajudar muito por meio da alimentação, né? Porque a alimentação é um ato mais social que tem, é a gente compartilhar uma mesa, sim, né? Sim. E poder fazer parte desse momento, né? Todos podem fazer parte desse momento de compartilhar e todos podem ser ajudados a vivenciar essa experiência da melhor forma, né? Então, acho que pensando até um pouco nisso, essa foi um pouco a minha missão, por isso que eu escolhi ser nutricionista. Eu sou nutricionista, eu sou formada há 23 anos. Mas eu tenho uma formação complementar que complementou tudo isso, que é a gastronomia. Olha, né? E que legal. eu acho que é uma coisa muito bacana, porque você estuda até esses ritos, a história desse alimento, como que ele veio parar na sua mesa. Ele tem uma história, né? E como que ele vai fazer parte da sua identidade, de um povo, de um país e até de uma pessoa, né? A gente vai falar um pouquinho disso, que tem alguns alimentos que identificam as pessoas, sobretudo as pessoas atípicas, porque elas têm mesmo essa característica, né, bem peculiar. Então, eu sou nutricionista, eu trabalhei muitos anos na área de restaurante e, paralelamente, eu sempre atuei na área clínica, né? Então, eu tenho uma formação em ortomolecular, depois uma formação mesmo na área clínica. E aí eu fui mãe aos 32 anos. A minha filha hoje tem 10 anos, né? E eu já tive algumas questões na gravidez, já foi uma maternidade atípica. Imagina. No primeiro ultrassom, a médica fez uma cara assim e falou assim, olha, eu preciso que você vá agora para o hospital, porque a sua filha tem uma restrição de crescimento importante. E eu não estou vendo, eu estou vendo uma abertura de colo de útero, eu estou vendo que não forma líquido amniótico, enfim. Eu fui assim, né? Meio assustada. Né? E aí, já começou aí, né, uma restrição de crescimento, já me afastou do trabalho, então foi a primeira vez que eu fui afastada do trabalho, aí eu fiquei em casa, de repouso absoluto, né? Então, já foi complicado, assim, para eu entender, né? Eu acho que a gente cria uma grande expectativa da maternidade também. E quando a gente não consegue viver aquilo na plenitude, aí a gente começa a estranhar um pouquinho. E aí, a minha filha nasceu bem prematurinha, né? Com baixo peso. E eu já fui, assim, na gravidez, eu já esperava que ela nem chorasse no parto, né? Tá. Na cesariana, enfim, foi uma cesariana, teve que ser, né? E aí, quando ela já nasceu chorando, para mim, eu até Um alívio. desmontei naquele momento. Assim, eu apaguei mesmo. Tanto que eu fui conhecê-la no outro dia, na UTI neonatal. Ela estava cheia de fios, cheia. Quantos meses ela nasceu? Ela nasceu
de 28 para 29 semanas, né? Mas ela tinha quase 1 quilinho, depois ela evoluiu para 790 gramas. Ficou assim, eu punha ela na minha mão, Oh, assim, meu ela era Deus. bem pequenininha. E aí, eu acho que... E aí eu lembro que eu fui conhecê-la na UTI neonatal no outro dia, né? E ela cheia de fios, e assim, a minha primeira preocupação é, como é que eu vou amamentá-la? Porque era o meu grande sonho de vida. E é uma vida meio profissão, né? Sim. Porque eu trabalhei bastante. Um dos cursos de extensão que eu mais fiz foi... Que eu mais gostei de fazer foi o curso de amamentação, né? De Hospital Amigo da Criança, que faz essa amamentação desde o momento do nascimento. E eu sonhava fazer aquilo pela minha filha. Que legal. E aí eu falei, como que eu vou fazer? Né? E aí a primeira coisa que eu vi que ela tinha uma sonda. Uma sonda nasogástrica para ir alimentação, até para que ela ganhasse peso. Sim. Né? E aí, com 3 dias de UTI, ela é muito minha parceira desde sempre. Ela mesma arrancou a sonda. Tirou a sonda. Tirou a sonda. Ela arrancou Olha só. a sonda. E aí, eu falei pro neonatologista, eu falei assim, como que eu faço para amamentar minha filha no peito? Porque nisso eu já estava no processo, né? Porque eu não sei se todo mundo sabe, também ser uma mãe de UTI já começa a maternidade atípica. Fica lá, né? Mas é uma experiência... Única. única. Eu também fiquei. Né? É, Muito forte. com a Você Cristal, cria uma comunidade, você cria um outro entendimento da vida, eu acho. Sim, e sim. eu lembro que eu queria até escrever um livro quando eu saí, porque de tão forte que foi essa experiência. Sim. E eu já estava ali tirando leite, né, no banco de leite. E eu sabia que o meu leite ia para ela, mas eu falei assim, como é que eu faço para amamentar? Aí ele falou assim, olha, mãe, se não tiver como, não tem problema, não tem obrigação de amamentar, né? Eu falei, não, é meu sonho amamentar minha filha, como que eu faço? Aí ele falou assim, olha, a gente pode tentar, né? E aí fez todo um trabalho, assim, com aqueles milhões de fios, né? E aí eu coloquei ela no peito, assim. Tira com todo cuidado para não sair nenhum fio. E... né? E ela, é inato, né? Esse movimento. E ela foi com a boquinha, abocanhou. E ela começou a mamar. Ai, que né? legal. Ai, já vou chorar. Já. Quando é para ser... né? Tem até foto, assim, desse momento. Mas eu também já percebi que ela era diferente ali. Porque como eu estudei muito a amamentação, a gente sabe até alguns comportamentos que o bebê tem. Ele olha pro bico do peito, ele troca o olhar, ele fita a mãe nos olhos, ele olha pro bico do peito como um alvo. E a minha filha não fez isso. Ela olhou para um lugar muito perdido. Assim, ela já não... Eu falei assim, tem alguma coisinha aqui, aí. né? tem alguma coisinha aqui. Mas fiquei com isso, enfim. Aí, quase um mês de UTI neonatal, a gente teve um diagnóstico de um cisto hemorrágico cerebral, que é um quadro de paralisia cerebral, né? Hoje a gente fala paralisia cerebral com tranquilidade, mas ela tinha isso. Então, também foi eu lembro que esse dia eu não consegui nem produzir leite, assim, foi um choque, né? Já foi o primeiro baque, assim. E aí, a neonatologista falou comigo, olha, pode ser só um achado, mas geralmente tem comprometimentos motores, né? Então, eu vivi muito, assim, ela teve todo um atraso global do desenvolvimento, todo um atraso motor, realmente. Então, ela só sentou com 11 meses, ela só foi andar com quase 2 anos. E aí, passou despercebido outras coisas, né? O atraso de fala, outras questões que são inerentes ao diagnóstico que ela tem, que é de transtorno do espectro autista, com comorbidades, né? Que é a paralisia cerebral e a deficiência intelectual. Mesmo assim, né, quando eu fui, especialmente, ter o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ela já tinha quase 3 anos, mas eu percebi também, pelo movimento dela ser uma criança que comia de tudo, comia bem, e ela começou a parar de comer. E ela era aquele bebê que comia sozinho, né? E ela também começou a parar de mamar. De mamar no peito. E ela começou a parar de atender o próprio nome. Então, mas eu percebi principalmente pelo viés da alimentação. Que ela começou um comer disfuncional. Ela começou coisas que ela gostava, ela começou a selecionar, aí ela começou a separar, ela começou a se apegar a determinados utensílios, a determinadas temperaturas, cores até. Eu percebi que ela começou amarelo.
Então, eu falei assim, Que interessante. é. É, Foi porque por a aí. Cristal come de tudo, né? Até hoje. Ela também tem o espectro autista, né? Na síndrome dela, mas até hoje... Come tudo. É. Tem essa uma dúvida que eu fiquei. Quando você foi mãe atípica, né? Você já era nutricionista? Eu já era nutricionista, tenho 23 anos de formada, né? Tá. E ela tem 10 anos. Então, eu já tinha Você bastante já tempo. tinha essa formação, mas não dentro do que você vai contar pra gente. Não, e eu atuava na área clínica, mas nunca com pediatria. Tá. Nunca até. Trabalhava até com nutrição esportiva, eu era corredora. Enfim, eu trabalhava com isso paralelamente, né? A área de restaurante. E aí foi que, assim, iniciaram as terapias todas do transtorno do espectro autista, principalmente a fono, né? Que foi quem atentou assim, olha, pode ser, vai atrás de um diagnóstico mais preciso. Não é só um atraso por conta da prematuridade, não é só uma coisa, né? Uma questão motora. E aí me prescreveram tudo, né? Terapia ocupacional, psicoterapia, principalmente o tratamento com a psicoterapia ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada, terapia ocupacional, fisioterapia, ela fez muita fisioterapia, ecoterapia, né? E nunca me prescreveram nutrição. E era o meu maior, era a minha maior questão, porque eu falei assim, a fala que me marcou a gente tem que aproveitar a plasticidade cerebral. Né? Tá. Que é essa fase, né? Até os 5 anos, até um pouquinho mais, né? Que fala que é a janela? Que fala aquela janela onde a gente pode aproveitar que a gente tem um desenvolvimento cerebral acontecendo, né? Antes da poda neural, que a poda neural, quando o cérebro cria de ruas, ele faz avenidas com caminhos mais fáceis para chegar numa determinada função executiva, né? Uma função de comportamento. E aproveitar isso para o maior desenvolvimento, né? Sim. Mas eu sei que desenvolvimento cognitivo depende de uma boa nutrição. Sim. E nunca me passaram, né? Ou então, falaram assim, o que você faz? Eu sou nutricionista. Então você cuida da alimentação dela. Mas nessa época eu tinha ela comendo só 3 alimentos. 3 alimentos? 3. Quais? Nessa época era só carne, macarrão e o leite. Que interessante. Eu falei assim, mas como que eu vou ter plasticidade cerebral se eu não tenho alimentos que fazem neurônios, né? Sim, que né? fazem sinapse, que ajudam no processo, Tá. né, todo. E aí aí começou a minha busca porque eu fui pesquisar colegas nutricionistas especializados. E qual foi a minha surpresa? Eu não encontrei, ou quando eu encontrava era extremamente inacessível, financeiramente ou de vaga mesmo. Mas a maioria é assim, não encontrava. Ou encontrava alguém que já vinha direto para suplementação, que a gente vai falar também. Mas não assim, porque o meu dia a dia é a alimentação. Sim. Né? E aí veio o meu caminho até aqui, porque aí eu fui fazer primeiramente o curso de análise do comportamento aplicada, né, o curso de ABA, para ajudar em todas as terapias dela. Mas aí eu acabei me encontrando como profissional. Tanto que eu usava o ABA até na gestão de pessoas, na equipe de restaurante. Né? Legal. E eu falei assim, nossa, como isso é útil. É uma técnica onde a gente pode facilitar muito a aprendizagem das pessoas. Né? Tem uma série de questões éticas, né, de críticas. Toda terapia tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Mas eu falei assim, olha, tem muita coisa boa aqui. Ninguém usa isso para nutrição. Aí começou Aí foi quando virou a chave. a acender uma janelinha. Não, se eu não acho ninguém, eu mesma vou fazer. E aí eu fui começando com a minha filha. Depois eu fui começando com as mães, como eu fiz atendimento em sala de espera de terapia. Que legal. Como eu fiz. Porque aí, nossa, meu filho só mama. Ele está com 6 anos e ele não come nada. O que eu posso fazer? E aí as pessoas, quando você fala, né, que é nutricionista, as pessoas começam. Né? A gente Pedindo fala, dicas, né? Sim. Aí eu comecei a fazer consulta de... Aí, né, uma pessoa muito querida, que era uma psicopedagoga que atendia minha filha, falou, olha, você pode atender, eu acho que você pode começar a atender. Meu sonho é ter na minha equipe uma nutricionista também que fale, que ajude.
E aí eu falei assim, olha, vamos estudar. E aí comecei a procurar curso. Né? Então, além de ter o curso de aba, depois eu fiz o curso mais profissional, né? Não só para pais. Depois eu fui procurar mesmo para transtornos, né? Transtornos alimentares, um curso específico para transtornos alimentares, porque alguns quadros evoluem mesmo para uma condição psiquiátrica que é um transtorno alimentar. Mas, mesmo assim, eu não encontrei nada delimitado para essa área de transtornos de neurodesenvolvimento, especificamente o autismo, que, na maioria dos casos, não é o caso que a Cristal desenvolveu, ela come de tudo, mas é o caso, por exemplo, que o B desenvolve, que a Annelise desenvolve, muitos, né? Sim. Desenvolve. E aí eu falei assim, não, se eu não encontrei, eu vou ter que fazer isso, para eu ter mais colegas atuando, porque eu não, né, a gente não vai conseguir atender todo mundo. A demanda começa a crescer. E aí foi quando eu finalmente me encontrei. Então, hoje eu sou mestranda, né, eu faço mestrado em nutrição da infância e adolescência. E lá no mestrado, não sou só eu, nós temos três mestrandas que estamos pesquisando só essa linha de alimentação voltado especificamente para o autismo, né? Mas acaba abrangindo as outras síndromes raras, transtornos de neurodesenvolvimento, porque é muito parecido. Que show, né? Uau! Que show. Aqui, que a gente acabou fazendo aquele roteirinho, por quê? Eu acho que a Tessa, para nós, traz muita possibilidade de tirar tantas dúvidas, né? Sim. No caso da Fê, ela não tem tanto essa preocupação com a Cristal, mas no meu caso, você me conhece, eu já tenho, né? Hoje, bem menos, não tão menos, mas ainda bastante difícil a alimentação com o meu, Bernardo. E a gente colocou aqui algumas questões que eu pedi para você trazer sobre perguntas que normalmente você ouve normalmente, né? Então, assim, a gente vai aproveitar o máximo de você aqui hoje, né? Eu sei que é muita coisa para se falar, mas a sua bagagem nos traz aí grande possibilidade de tirar bastante dúvidas, né, para as pessoas, né, Fernanda? Sim. E a primeira pergunta que você nos trouxe, que possivelmente perguntas pertinentes, essas esperas que a gente fica nas clínicas, né? Porque eu falo que o lugar que a gente mais aprende e o lugar que a gente mais vê sofrimento, o lugar que a gente vê mais alegria é dentro dessa espera da clínica, né? E foi onde você também teve a sua chavinha, né? Foi, para começar. O meu projeto social iniciou ali. Então, eu acho que é ali que a gente, mães atípicas e famílias atípicas, se encontram e conseguem, né, trazer... Conversar, entre nós, trocar informação, né, o que cada uma né? sente, né? E ali é o momento. Né? Acho que é o nosso único momento. Uma terapia em conjunto. Então, aqui tá. Por que a criança com transtorno de neurodesenvolvimento perde interesse pela alimentação? Explica pra gente um pouquinho. Então, primeiro porque comer é um ato social. E já começa lá no diagnóstico de transtorno de neurodesenvolvimento de não ter um entendimento, não consegue entender essa criança atípica ou, né, no que ela está se desenvolvendo ali, né? Ela é bebezinha e aí a primeira migração que ela tem, quando ela para, né, ou de amamentar ou tomar a fórmula láctea infantil, ela vai migrar para a alimentação da família. E quando ela migra para a alimentação da família, isso é um fenômeno social, porque ela passa a compartilhar a mesa, ela passa, esse momento é esse momento onde ocorrem as conversas, onde ocorrem as trocas. Cada vez mais a gente está perdendo isso, né? Sim. Né? Então, a possibilidade dessa criança não conseguir nem sentar à mesa é muito grande. Tanto que a minha primeira pergunta, a criança senta à mesa com a família? Ou ela come na frente da TV, no sofá? Isso acontece nos neurotípicos muito também. Ou essa criança come com o celular. Ou ela está alheia ao ato de se alimentar. Mas isso é mais forte nessas pessoas, porque ela tem uma deficiência em entender esse momento social, ou esse momento social é custoso para ela. Precisa ser trabalhado, ele precisa ser terapêutico, né? Precisa ser entendido, precisa ser ensinado, e nem sempre, porque como é uma coisa que a gente precisa para a sobrevivência, a gente não se preocupa em ensinar esse momento. Sim. Ensinar né? tempo de mesa, que vem o prato, antecipar. Então, uma das minhas principais técnicas é antecipar o cardápio. Então, todo mundo tem o direito de saber o cardápio antes, né? A gente gosta de ver o cardápio antes. Por que a gente não tem que fazer isso para a criança? Imagina que no autismo, uma comorbidade é o transtorno de ansiedade generalizado.
Então, quem tem um transtorno de ansiedade, ele precisa ser antecipado das informações para ele se tranquilizar, para ele não se deparar com o novo. Então, imagina como é novo você lidar com uma textura nova, com um alimento que apareceu no seu prato com a cor diferente, com um gosto diferente, né? Ou uma coisa que você quer imitar do seu irmão, mas você não consegue, porque aquilo na sua boca vai ter uma experiência sensorial totalmente diferente, né? Então, é por isso que isso afeta tanto essas crianças desse período do desenvolvimento. Então, elas precisam ter um olhar especializado. Tá, entendi. Tá? Legal. Tá. E aí, Fê, você faz a outra pergunta para ela aqui, Tá. que é a próxima que o pessoal pergunta bastante para ela, né? Vamos Sobre lá. a seletividade alimentar, né? É. Tá. Por que a seletividade alimentar precisa ser tratada? É um trabalho constante? É um trabalho, eu costumo falar que é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que vai durar a vida toda. Eu vou falar um pouquinho até da minha experiência. Minha filha foi conseguir comer no colégio, almoçar a comida do colégio, agora com 10 anos. Porque é um trabalho feito aí de formiguinha. Diariamente, de formiguinha, em todos os processos sociais. Quando vai na casa da avó, quando vai na casa do pai, quando está na nossa casa, quando vai numa festa. Tudo é trabalhado, né? Tudo foi trabalhado para que ela possa ter esse momento hoje, com 10 anos. Então, hoje a gente tem uma criança neurotípica que vai almoçar na escola com 3 anos. Mas isso não vai acontecer com essas crianças. E precisa ter esse entendimento, principalmente por parte da escola. Então, quando a gente fala do processo, né, de inclusão escolar, alimentar-se na escola é um dos processos pedagógicos. Pedagógico, é o termo que eu utilizei. É um dos processos pedagógicos. Então, faz parte a inclusão alimentar, que eu falo. E aí precisa ter inclusão culinária, que é de talvez adaptar alguma questão, a forma de apresentação, a textura. Precisa ter inclusão desse... Como que nós vamos tratar esse ambiente, quem que vai sentar perto, tudo isso. Tem uma série de coisas, né? Mas voltando à pergunta, né, a seletividade, por que ela precisa ser tratada? Então, primeiro a gente precisa entender o que é seletividade alimentar, né? Então, a seletividade alimentar, ela começa quando esse comer não se torna tão funcional, começam a se criar algumas situações, a criança começa a evitar alguns alimentos. Isso é natural do processo de desenvolvimento humano, tá? Em várias fases da vida a gente vai evitando ou gostando mais ou tendo necessidade de comer mais. Mas nessas crianças, né, com transtorno de neurodesenvolvimento, ela vai fazer isso de uma forma mais grave. Então ela vai evitar às vezes formas inteiras de apresentação. Exemplo: só ingere alimento líquido. Ou só ingere alimento num determinado padrão de textura. Geralmente tem uma preferência por crocante. Ou só exclui grupos inteiros. Então, não come nenhum verdura, legume ou fruta. Isso é bem comum. Isso é bem comum não só nos atípicos, nos típicos também, mas porque é mais grave nessas crianças. Porque isso tende a perdurar por um período maior. E afeta o quê? A cognição, essa fase em que ele precisa muito desses nutrientes. Né? E também, a seletividade, às vezes, ela exige muitas formas de apresentação de um mesmo alimento para a criança aceitar. Entendi. Também é um comer disfuncional. É uma criança que, às vezes, não consegue se sentar à mesa. Ou não consegue se sentar com muitas pessoas falando, com muito barulho, ou num ambiente onde a gente não percebe, mas se tem um ventilador, ela vai perceber e ela não consegue processar sensorialmente o paladar, a audição, a visão. Muita informação. Muita informação para ela. Então, a gente fala isso, né? O caos que é levar uma criança autista num shopping, né? Existe até esse vídeo clássico que mostra quantas informações visuais. Então, você imagina... num momento onde a gente está, né, quando a gente fala de distúrbio da integração sensorial, a gente está falando dos 5 sentidos. Um deles é o paladar, a gente aprende. E a gente tem que integrá-lo com visão, com audição, com tudo. E essa criança não vai conseguir fazer isso. Então, o que ela começa a fazer? Até quando a criança começa a empilhar alimentos, minha filha fazia isso. Ela está fazendo aquilo para até
Se organizar. Um ritual para conseguir lidar com aquele momento. Nossa. É uma ansiedade, né? Quando ela começa a escolher determinadas cores, né? Eu já tive uma paciente que só comia tudo em bastão, né? Tudo em formato de bastão. Eu lembro que você me contou né? sobre isso. Então, Que interessante, né? E isso ela tinha para várias outras coisas. Tá. Então, a gente precisa estudar todo esse... Então, começam coisas disfuncionais, coisas o quê? Atípicas mesmo, Sim. diferentes. E que a gente vai precisar lidar com uma especialidade nisso. Tá? E por que precisa ser tratado? Porque isso vai acarretar, assim, todas as terapias, né? A gente olha para essa criança e fala, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer tal, para ela ter uma vida mais autônoma lá na frente. E o que é mais autônomo do que se alimentar sozinho? Onde você chega, você consegue escolher o que você vai comer, você consegue escolher com quem você vai partilhar a mesa, você consegue escolher o gosto que você quer, o cardápio, você pode olhar um cardápio, ter uma autonomia de escolher, ou pedir alguma coisa diferente, ou que venha com algum traço especial para você. Então, isso você tem que trabalhar e ser educado, né? Sim. E afeta diretamente o crescimento dessa criança. Então, a gente fala se a criança está crescendo, né? A gente olha a nutrição pelo crescimento. A gente até olha esses parâmetros. Peso para a idade, altura para a idade. Então, tanto que a gente coloca a criança numa curva. Ela tem que estar lá, né? Mas, ela tem que... a gente tem que olhar para dentro também. Se essa criança está... Eu estou atingindo o potencial neurológico dela? Tem minerais, vitaminas envolvidas nesse processo. Será que ela está tendo esse aporte? Então, por isso que precisa ser tratado. Sim. Tem uma pergunta aqui que é a diferença entre a dificuldade de se alimentar e a seletividade alimentar. Qual é a diferença? Então, a seletividade eu expliquei agora, né? E a dificuldade alimentar, a gente até costuma chamar de seletividade severa, né? Então, a dificuldade, às vezes, tem alguns processos orgânicos envolvidos. Então, uma criança que usou sonda, ou uma criança que teve alguma ostomia, ou crianças que têm refluxo associado ao quadro, o que é bem comum quando a gente tem quadros também de paralisia cerebral. A gente tem muitos comprometimentos motores e isso afeta também a musculatura desse sistema de digestão, né? Então, a gente tem que ver outras questões orgânicas. Às vezes, essa criança tem uma alergia alimentar, uma intolerância a alguns nutrientes, e isso impacta também porque torna a seletividade alimentar mais severa ainda. Porque ela não vai poder só excluir né, por uma questão de comportamental. Ela também tem uma questão orgânica. Sim. Então, eu vou ter que... Realmente, ela não pode comer aquele alimento. Então, e aí eu vou precisar ter muitas outras formas de apresentação. Eu vou ter que ter um cardápio bem mais... variado, cauteloso, preparado com né, um olhar bem mais cuidadoso para essa alimentação. Sim. Então, na dificuldade, a gente pode chamar assim de seletividade severo, né? E às vezes essa criança exclui grupos inteiros, assim, além dos clássicos, fruta, legume, verdura, ela passa a excluir, por exemplo, proteínas. E aí começa a afetar, impactar no crescimento, no desenvolvimento de uma forma mais aguda. A gente consegue perceber. Ela, às vezes, evolui para quadros de desnutrição. Sim. Né? Então, tem outras questões tem que observar, né? Para poder saber a diferença, né? O meu, ele não come nenhum tipo de verduras e nem legumes, e nem frutas, né? E ele também, o suco, ele toma de uva, de uma marca específica também. E tem que ter também, de uma outra marca, que eu não vou falar o nome, também tem que ter um desenho na frente específico. Então, tem muito disso no autismo também. Eu não sei se está aqui uma pergunta dentro disso, mas assim, como funciona o autista em si? Ele marca muito essa parte de comida industrializada? Ele gosta muito disso? Tem essa pergunta. Tem essa pergunta? Tem essa pergunta, mas a gente já entra nela, depois a gente volta. Entra nela, porque assim, é uma coisa que eu vivo, tá? Então, assim, Sim. Ele ama tudo que é industrializado. E quando muda a embalagem, quando muda... ele tem uma rigidez para experimentar o que está lá dentro. Porque, assim, mudou... Será que mudou também o sabor? Então, me fala, assim, traz pra gente um pouquinho disso, dessa informação. Pra gente entender, né? Não, e isso tem a ver até com a análise do comportamento aplicada, com o ABA. Acho que a gente consegue até explicar por esse viés, assim. No ABA, a gente usa muito
reforçar um comportamento desejado, né? E aí a gente premia esse comportamento, né? Até a minha maior crítica ao ABA é quando a gente usa como reforçador, chamado reforçador primário, que é usar o próprio alimento como reforçador, né? Então, a criança emite um comportamento, ela ganha uma balinha. E aí, quantas vezes eu chego para atender um paciente e ele já está com aquele reforçador alimentar em todas as terapias. Então, imagina o impacto disso, né? Enfim, eu pego, geralmente, essas crianças já evoluem para um quadro também de sobrepeso e obesidade infantil, que tem sérios impactos na vida adulta, né? Mas isso a gente até pode falar disso um pouquinho mais para frente. Mas, enfim. Então, tudo que o alimento em si, ele é um reforçador. Vamos começar por aí. Tá. Todo mundo tem uma predileção por sabores doces. A gente percebe mais o sabor doce, então toda criança vai gostar mais de doce. E os alimentos ultraprocessados, né? Eles são alimentos que têm um teor bem maior de gordura, por isso que eles ficam mais crocantes, sódio, açúcar, tá? E geralmente eles têm realçador de sabor. E esses realçadores de sabor são à base de sódio também. O que acontece com uma criança autista ou com transtorno de neurodesenvolvimento? Para ela, ela já tem uma dificuldade alimentar, né? Quando chega um alimento que tem ela já tem uma dificuldade de processar, de integração sensorial. Quando chega um alimento na boca que é super palatável, porque ele tem bastante realçador de sabor, bastante gordura, ou bastante açúcar, ou bastante sódio, né? Que ele percebe que aquilo explode mais sabor na boca dele, a tendência é ele fazer o caminho mais curto. Não só dele, dos típicos também, mas ele faz muito mais esse caminho, porque ele trabalha em viés mais, né? É uma questão mais simples para ele. Então, ele vai em busca daquele alimento. E, geralmente, o que se associam a alimentos ultraprocessados? O que a publicidade associa? Motivos infantis. E não tem verdade, né? não tem algo regulatório para isso, né? A gente fala que a criança é a alma do negócio, porque vende para a criança, automaticamente vende para o pai, né? E eles associam personagens infantis muito, 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 muito mesmo a alimentos ultraprocessados. Nossa, é verdade, né? Salgadinhos, bolachas, balas, Sucos. né? É verdade, sucos. Você só vai pensar É verdade, em só alimentos. imagem infantil, eu nunca tinha parado para reparar. E é importante dizer que existe um guia alimentar. Quando a gente vai falar assim, o que nós devemos comer enquanto população? A gente vai olhar o guia alimentar para a população brasileira. E esse guia é um guia que prediz o quê? Que a gente deve evitar os alimentos ultraprocessados. Eles não devem ser a base da nossa alimentação. E a gente deve o quê? Preferir alimentos minimamente processados ou in natura. Ou seja, a gente precisa preparar os alimentos. Mas hoje todo mundo quer pegar pronto. Né? Então a mais gente fácil, fala, né? descasca mais e desembala menos. Sim, né? Mas sim. a gente só desembala. Só desembala. E vamos pensar em tudo que a gente desembala. Eles são crocantes. A gente já falou aqui que a criança com TEA tem uma predileção por esses alimentos. Ele também faz um croque-croque. Isso gera uma sensação boa para eles. Tá. para eles. É um estímulo sensorial. Uhum. Então, igual a criança com TEA faz ou se balança, ela também quer sentir o crocante. Que interessante. Pegar até um gancho disso, a Cristal é o oposto. Por exemplo, eu dou salgadinho para ela até morde 1, 2 vezes, mas aquela crocância incomoda ela. Agora, dá um macarrãozinho, que é molinho, dá um purê de batata, dá uma comida que foi feita ali. Come assim, que às vezes até repete. Por conta, talvez, do tipo de textura que tem a comida. Assim, ela não é o tipo de criança que come salgadinho, que gosta muito de bolacha, chocolate não gosta muito. Ela gosta da comidinha caseira. Feita, que engraçado, né? Muda bastante. Muda, mas o que acontece com a Cristal... E é uma coisa sensorial, talvez, também. Sensorial, mas ainda bem que ela teve uma predileção, né, para texturas moles, que é muito do quê? Do que nós vamos cozinhar, dos alimentos minimamente processados, in natura. Que bom, mas infelizmente, Fernanda, não é a maioria. Não é a maioria. E hoje a gente trata muito mais obesidade e sobrepeso associados a esses quadros, Tá. né?
Ou até o que a gente chama assim a gente chamava antes de fome oculta, isso abrange também a população mais carente, né? A gente sabe que são crianças que estão dentro do peso, mas que estão desnutridas porque faltam nutrientes importantes, né? E esses alimentos, assim, eles infundem, porque essa criança ela não vai estar só exposta a esse motivo infantil, a esse personagem infantil associado, e que é um reforçador para ela, vamos lembrar do ABA. Então eu quero esse porque tem meu personagem associado. Então, lembra que eles criam padrões para cores? Imagina para personagens infantis. O Bernardo fala assim, filho, você quer alguma coisa? Sim. Eu vou falar a marca, mas ele fala assim, eu quero o suco do caranguejinho. Eles colocam um caranguejo em miniatura no suco. E ele já colocou que ele quer o suco do caranguejinho. Então, assim, se a gente traz outro suco, ele vai falar, esse não é o... Entendeu? Eu sempre coloco alguma coisa que o olhar da criança se apegue àquilo ali, né? Se apegue àquilo ali. Então, ou você dá sorte, né? De, assim... por exemplo, a minha filha, o hiperfoco dela são aves. E quanto mais esquisitas as aves, mais ela gosta. É muito engraçado, né? E aí, um determinado... Eu estava no supermercado e tinha um açúcar orgânico que tinha um tucano e um flamingo, assim. Pronto. Aí ela, eu quero esse. E ela começou, né? Falei, deu sorte, porque eu queria fazer uma transição mesmo para esse tipo de açúcar. E deu sorte. Mas a gente não vai ter essa sorte, porque além deles serem associados, essa criança é bombardeada o tempo todo por publicidade, por esse ambiente que a gente chama também de obesogênico. Porque ele também ele está transformando a nossa sociedade em pessoas com sobrepeso e obesidade, por conta, né, desse marketing apelativo, dessa publicidade. E isso vai estar, essa criança vai ver isso na televisão, ela vai ver isso no caminho para a terapia, ela vai ver, às vezes, infelizmente, associado ao reforço ao comportamento numa terapia, que é algo que a gente batalha bastante para não acontecer, né? Então, pensa... Entendi. Por isso que é bem mais difícil, né, você conseguir dar comidas que não são processadas. Isso. Mas a gente tem como usar isso a nosso favor, que é o que eu ensino, né? Então, eu começo... esses dias eu adesivei um copo para uma mãe, todo com uma personagem, que são umas fadinhas, que não existia, porque eles têm isso também, né? De gostar uns personagens que nem todas as crianças gostam, né? E para essa menina começar a tomar água, né? E para veicular mais água, a gente precisou inserir a garrafinha e com canudinho de silicone ia mais, porque né, veiculava uma quantidade maior. E foi só adesivar o squeeze dela com essa personagem que ela aí gostava. A gente triplicou a ingestão de água. Que interessante. Né? Que legal. Então, tem isso também. Às vezes a gente vai precisar criar embalagens mesmo. Sim. A gente vai precisar, né? Uma mãe ontem postou que pegou um determinado personagem infantil, guardou a embalagem que veio num outro alimento, mas guardou e colocou no tomatinho. Verdade, e aí ele começou... eu vi essa postagem. Ele começou a aceitar porque tava o personagem dele, mas foi ela que fabricou. Foi a mãe que fabricou. Na verdade, ela fez uma embalagem fake. Olha só, que legal. Que ela tirou de um outro alimento ultraprocessado. Formas, né? Muita coisa legal, né? Tem uma Agora coisa sobre alimentação ou suplementação. Ou suplementação, que você falou que ia entrar nesse ponto, né? Eu acho bem interessante. Eu nunca usei suplementação, então eu vou adorar esse papo. O que é melhor, suplementação ou alimentação, né? Então, vamos começar assim. Somos seres humanos, o nosso corpo foi feito para digerir alimentos, né? A gente só vai... e o corpo humano é comprovado cientificamente que ele processa muito melhor os alimentos do que o suplemento. O suplemento ele vai processar melhor quando ele está no estado de carência. Então, ele está numa deficiência, eu vou dar uma suplementação, o corpo humano corre atrás do prejuízo, né? Mas depois, entre absorver um determinado nutriente de um alimento e de um suplemento, o alimento é um processo muito mais fisiológico, natural e que tem maior efetividade. Então, e é isso, e é o que eu falo, porque muitos pais me procuram pedindo uma fórmula mágica. Dá para você prescrever, ainda mais porque quando a gente tem a formação no ortomolecular, que trabalha um pouco só com isso, chega para mim, dá para prescrever uma suplementação? Ou do tipo, eu vou dar isso aqui, então não preciso me preocupar com o que ele vai comer. Ou chegou esse shake maravilhoso, feito para essa especificidade, e eu não preciso mais me preocupar com o que ele não come. Sim. Não é assim, né? Vamos pensar. Você não quer que essa criança tenha autonomia? Você não faz todas as terapias para que ela tenha autonomia?
será que a gente acha funcional a criança comer um suplemento a vida toda? Sim. Né? Vai ser legal, ele vai ser astronauta, né? Ele vai comer comida de astronauta. Né? Não, tá certo. É só inverter o papel. Você ia se sustentar só com suplementação? Só com suplemento? O suplemento, ele é para um momento, porque tem momentos onde eles são super bem indicados. Sim. Principalmente quando essa criança, por exemplo, chega num estágio, principalmente de dificuldade alimentar, que é a seletividade alimentar severa, está iniciando as terapias e eu vejo que ainda vai ter aquele trabalho de formiguinha, até para eu chegar lá na frente, onde ela está com um cardápio um pouquinho mais diverso. Às vezes eu preciso entrar com a complementação, sim. Que é uma suplementação que a gente entra principalmente pela fórmula, porque essa criança às vezes chega só tomando leite. Então a gente chega primeiro pela fórmula, pelo composto alimentar que a gente consegue adicionar no leite. Porque geralmente também ela não aceita a medicação, não aceita o suplemento na forma de comprimido. Muito dos suplementos a gente precisa de absorção intestinal, então precisa ser em cápsula. Tá. Né? E o próprio suplemento, quando ele é associado num alimento, ele é melhor absorvido. Por isso que a gente usa composto alimentar que a gente, sem sabor, que a gente consegue adicionar nos alimentos. Sim. Né? Então, ou seja, a criança precisa comer. Sim. E ela precisa comer porque ela vai ser um adulto, ela vai ser um adolescente, que ela precisa comer. E a gente não está tratando essas crianças para ela ter uma vida social inclusiva, né? E Exato. faz parte, que Sim. é mais do que comer. Então, a gente precisa fazer o treino de comer. Não é só a fórmula mágica. O suplemento não vai resolver. Ele é para um momento crítico. Ele vai ajudar no momento, Por né? isso, né, que hoje eu acho muito bom que vem nos rótulos. Consulte, esse alimento é indicado, consulte o médico ou nutricionista. Então, ele vem ali, né, e foi uma batalha da nossa classe também para ter nutricionista. Alguns já vêm, alguns já tá até, consulte um nutricionista antes da ingestão desse alimento. Porque a gente só indica mesmo em situações muito específicas. E vale lembrar que para a gente fazer um diagnóstico, a gente não faz só uma avaliação da alimentação. A gente também faz exames complementares, principalmente exames bioquímicos, né, exames de sangue, que mostram para a gente que tem uma deficiência. A gente tem vários marcadores que mostram uma deficiência associada. Então, quando a gente prescreve, a gente tem assertividade naquilo. Sim. Né? E para você também, porque suplemento é muito mais caro que alimento, gente. Sim. Muito, 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 muito mais caro. Não pode indicar qualquer coisa, né? E pegando esse gancho, queria que você deixasse um recado aí. Tem muitas mãezinhas que estão dando para os seus filhos a suplementação sem mesmo passar com um nutricionista ou com um médico. Eu vejo, como eu tenho muito contato, eu vejo muita história de falar, eu estou dando aquele suplemento tal. Então, eu queria que você deixasse um recado aí do perigo que isso pode se tornar se a criança está precisando de um tipo de suplemento e a mãe acha que aquele que ela está dando, de repente, pode estar prejudicando outras coisas, né? Então, eu queria que você deixasse aí um alerta para tomar cuidado com essa automedicação sem uma consulta, né? E a pessoa às vezes não entende isso como uma automedicação até. Isso. Porque a gente usa até uma analogia que a diferença, como que a gente fala? A diferença entre remédio e veneno é o tamanho da dose. Já ouviram essa? Já. Né? E acho que isso serve bastante para o suplemento. Então, às vezes, eu estou dando aquilo sem ter uma consulta, sem ter uma orientação. Aí eu vou usar aquilo de maneira... principalmente porque eu entendo um pouco essa mãe, esse anseio. A minha criança não come nada. Aí ela vai para a escola, não comeu nada. Então, eu vou chegar e eu vou dar o leite. Geralmente, eles dão a mamadeira. Essas crianças mamam por mais tempo em mamadeira. Sim. Acho que é bom também a gente falar um pouquinho disso, que a escola acaba não entendendo. Mas aí ela põe a fórmula achando que está fazendo bem, mas pode estar fazendo mal. Principalmente porque quando um alimento tem um excesso, ele também vai provocar um excesso. Então, a gente tem também quadros de sobrepeso e obesidade. Uma criança que não come nada, só toma a fórmula láctea. E aí a gente vai ver por quê. E às vezes tem um excesso de complementação de suplemento alimentar nessa forma. Então, fica o alerta. E primeiro porque a gente precisa trabalhar para essa criança comer. Porque essa criança tem o direito de comer funcionalmente. Vai ser prazeroso para você ter um momento de compartilhar, uma ceia, ir num restaurante. Tudo isso faz parte do momento, né? Lazer. Então, vamos trabalhar para isso. Além dela comer funcionalmente em casa.
Eu tenho uma pergunta de mãe agora, minha mesmo. Você falou da mamadeira, né? Sim. Eu tenho uma mamadeira lá em casa que ela é desde os 4 anos, né? É a mesma cor, é a mesma mamadeira. Hoje ele vai fazer 7 ainda, né? Ele tá com 6 e ele toma a mesma mamadeira azul desde os 4 anos. Nunca mudou a mamadeira. A gente já cortou o bico dela várias vezes. Eu ia perguntar isso. Conseguiu trocar o bico ou não? O bico não, tá? Ele vai pra Cândida, fica lá até ele clarear. E como ele foi quebrando, porque vai ficando com um plástico enrijecido, é de uma marca muito boa. Então ela tem essa marca não vende mais essa mamadeira. Então ela tem o bico ele é bem molinho, então ele dá para ir cortando. Já estou chegando no limite do corte, né? Daquilo ali não vai mais. Chega um momento que assim, qual é o momento? Eu acho que não existe um momento da gente tirar essa mamadeira. Eu já postei algumas vezes da alegria dele pegar o copo e tomar. Mas, assim, ele sempre fala, cadê a minha mamadeira? Né? De manhã e à noite, principalmente. E você falou da escola, né? Normalmente, a escola não deixa a gente levar essa mamadeira. Eu nunca levei, mas alguns lugares que eu vou, normalmente eu levo, porque senão eu vou ter que voltar para casa. Se eu for dormir, então, eu vou ter que voltar para casa, porque ele vai querer aquela mamadeira. Então, assim, vai chegar um momento que a gente vai conseguir tirar essa mamadeira ou outra mamadeira, porque ele não solta essa. E qual que é a importância das escolas entender essa particularidade da criança? Começa entendendo a deficiência dessa criança, né? Sim. Porque uma das coisas que eu mais faço é emitir documento para a escola pedindo para aceitar a mamadeira enquanto a criança está evoluindo na terapia alimentar. É uma das coisas que eu mais faço. Né? E eu acho que é um dos trabalhos mais efetivos também quando eu consigo entrar nessa escola, porque eu vou lá para orientar o que é que acontece. Então vamos começar pelo próprio CID lá que é a classificação internacional, né, das doenças. Como que o autismo ele já começa no CID-10, transtornos globais de desenvolvimento ou atraso global de desenvolvimento. Então uma criança típica, mama normalmente até os 2, 3 anos. Enfim, aí você começa a trabalhar. Para tirar chupeta é um processo, para tirar mamadeira é um processo. Por quê? O que a mamadeira imita, gente? O peito. O peito. O meu mamou até 4 anos. Né? No peito. Então, a mamadeira surgiu para substituir o peito, que é o quê? A mãe. É o apego. A gente Sim. não é um indivíduo, né? As psicólogas falam melhor disso, mas a gente não é um indivíduo solo. A gente ainda quando criança, a gente está ali. Tanto que esse processo sofrido, dolorido para a mãe, para a criança ir para a escola, né? E aí, o que ela quer ter? Um objeto de apego, né? E a criança com TEA, eles têm objetos de apego. Eles têm brinquedos que eles carregam em todos os lugares, né? Que é um mesmo brinquedo, que a gente não consegue nem lavar. Eu tenho que lavar um determinado bicho de pelúcia de madrugada, quando essa criança está dormindo. Né? Então, a mamadeira, eles têm isso. Então, vamos entender que ele tem um atraso global do desenvolvimento. Então, ele vai precisar de mamadeira por mais tempo. Tá? A gente sabe que isso tem impactos, sim, fonoaudiológicos, odontológicos, meus colegas dentistas, eu entendo também a parte de vocês, tem um impacto todo na arcada, mas a gente tem que equilibrar um todo. Tem um neurodesenvolvimento que ele está atrasado. Então, essa criança tem a cabecinha ainda da criança que mama. E ela tem um apego maior. E, às vezes, isso vai me facilitar ela entender o ambiente alimentar da escola. Então, por exemplo, teve um paciente meu que a gente pediu que ele mamasse na mesinha de refeição, mas que ele pudesse levar a mamadeira. E aí ele começou a se alimentar, né? Que aí ele via que nenhuma criança mamava e ele... E assim, é complicado, porque é feito todo um outro trabalho para as outras crianças deixarem a mamadeira. A gente entende isso. Essa criança, ela tem prioridade, mas ela não vai poder ter privilégios nesse ambiente. Então, a gente... até a escola falou, como é que eu posso dosar isso? Então, por isso que é tão importante a nossa visita na escola. Então, ela falou assim, vamos sentar junto com esse menino, crianças que já não têm um apego tão grande, então não vai ser um problema ver a mamadeira. Então, a gente fez esse acordo. E aí, ele transitou bem, porque depois a gente fez uma transição. Eu gosto de fazer a transição primeiro para o canudo, né? Então, existem uns canudinhos, que são canudos... de alumínio, de inox, que a gente pode lavar e reutilizar, né? Tá. Para não ir gerando resíduo plástico.
E esses canudinhos até são melhores porque eles têm uma ponteirinha de silicone, né? E aí, a gente até começa com um calibre maior, porque veicula uma quantidade maior de alimento, né? Então, para essa criança seletiva, que tem um volume de ingestão menor, pouquinho, a gente vai aproveitar esse momento dos alimentos líquidos para a gente fazer um aporte maior. Então, por isso que a gente usa um calibre maior. E aí, a gente começa a transição por aí, né? E isso a gente também estuda no ABA, né? O ABA tem uma técnica que é o DTT, que é treino por tentativa discreta, que a gente começa quando a gente pega uma demanda e parte em vários pedacinhos pequenininhos, né? Então, a gente não vai direto da mamadeira para o copo. Muitas crianças vão, mas as atípicas não vão fazer esse passo, é difícil para eles. Então, a gente vai fazer da mamadeira para o copo com canudo. Eu gosto mais, mas às vezes existe o copinho de transição, que nada mais é do que o copo com bico, que é um canudo. Aí depois a gente chega, pode ser possível também isso. Depois a gente vem para o prato. Esse prato primeiro a gente trabalha com colher. Então, por exemplo, a minha filha tem 10 anos e ela tem um motor grosso e um motor fino com algum comprometimento. Então, para ela é mais difícil comer com garfo. Então, ainda vai colher para o momento do almoço, mas a gente faz o treino de garfo em outras coisas mais fáceis, onde ela consegue entender, espetar. Então, primeiro, ela vai pegar o garfo e juntar a comida? Não, primeiro ela precisa aprender a espetar. Então, isso é do ABA. A gente começa partindo da demanda por coisas mais simples. E a escola entender que ele está num momento, ele está num atraso, mas a gente não vai acelerar o atrasado, a gente vai deixar ele desenvolver no tempo dele. Então, essa criança tem um tempo diferente. Então, por isso que eu falo, começa entendendo a deficiência. E eu acho que teve uma fala também que vale a pena eu reproduzir. Quando eu dei uma palestra numa escola municipal, teve uma professora que, com muita sabedoria, depois que eu fiz a fala, assim, ela falou assim, olha, a gente tem um olhar tão cuidadoso quando vem uma criança com alergia ao leite, e a gente não tem um olhar para essa criança autista ou essa criança com alguma questão. Então, fica todo mundo com medo. Será que tem alguma coisa com leite que foi para o prato dessa criança tal? É verdade. A gente tem sim, tem um risco de morte mesmo, tal, mas também tem nessa criança. Se essa criança ficar vários dias sem se alimentar, tal, essa criança não consegue frequentar a escola, essa criança tem também um risco de vida associado, né, ao desenvolvimento dela associado. Sim. Não tão rápido como a criança da alergia, mas exige também um olhar de acolhimento, de entendimento disso. Então, ela fez essa analogia e eu achei bem bacana. Como que a gente se preocupa com a alergia e não preocupa na inclusão alimentar dessas crianças. Então, acho que isso vale para todo mundo de escola que está ouvindo, ter um olhar, pensar na inclusão alimentar, né, para o processo alimentar. Bem importante, né? São informações assim que no dia a dia a gente não consegue, né, pegar. Então, tendo alguém para nos trazer essas informações, lógico que demanda muita coisa. Depois você fala de um assunto que por trás dele tem muito mais outras coisas que a gente pode trazer, mas com o tempo a gente traz. Né, Fê? E é muita informação boa. Eu tô aqui. Eu tô aqui te ouvindo assim, tipo, nossa, porque eu não pensei nisso, né? Exato, aí você fica pensando no dia a dia, né? A Cristal, ela tem 9 anos e ela não tem uma coordenação motora legal para comer sozinha. E aí eu achei bem interessante essa questão do fisgar com o garfo. Primeiro fisgar. Porque o que eu faço? Eu seguro na mãozinha dela com a colher e vou ajudando ela. E aí, a hora que ela vai levar na boca, eu solto para ela conseguir levar. Mas eu percebo que a coordenação ainda é uma coisa, o se alimentar sozinha. E eu vou começar a praticar, pegar um garfinho, dar para ela, para ir ensinando ela no primeiro passo. Porque eu não sabia que o primeiro passo era o fisgar, isso, né? Eu vou te dizer, não aprendi nem na nutrição, aprendi na gastronomia. Que antes... Olha né? só. Para que a gente põe garfo, né? A gente aprende a pôr a mesa. Para que tem que ter talher de peixe, talher de tal? Porque é melhor para comer aquele alimento. É mais fácil, né? Você nunca para fincar. Pra pensar que garfo é para fisgar. Exato. Pensa como é difícil o garfo, que tem abertura, pegar arroz, por exemplo, e levar na boca. Lógico que vai cair. Né? Então... e é muito mais fácil, né? Porque aí você fisgou, tem segurança ali para ela conseguir levar na boquinha sozinha, né? Tem uma pergunta aqui que eu também tenho dúvida sobre a apraxia, né? Porque você vai explica um pouquinho o que é apraxia, que tem gente que não sabe. Eu também sou um pouco leiga, mas sei que tem alguma coisa a ver com todo o paladar aí, você explica.
o que a apraxia da fala afeta na alimentação, também na alimentação. Também na alimentação. Então, é bem importante. Então, a apraxia, ela é um transtorno neuromotor, né, desses músculos envolvidos no processo de fala, né, que estão em volta da boca, no assoalho da boca, no assoalho na língua, em volta, na bochecha, que vamos prestar atenção, são os mesmos músculos envolvidos na mastigação. São os mesmos. Então, para falar, a gente também precisa mastigar, a gente também precisa sugar. Então, a gente começa com o primeiro movimento inato, que é sugar o peito da mãe. Né? A gente envolve um músculo que chama bucinador, que é o mesmo músculo que envolve toda a boca e que dá o beijinho. Então, por isso que é tão importante, as fonos ensinam muito, manda um beijinho. Então, a gente nunca parou para pensar, por que elas ensinam mandar um beijinho? Para fortalecer essa musculatura. E essa musculatura está envolvida em falar as vogais. Eu não sou fono, mas eu aprendi muito com as colegas Legal. fono. Mas isso tem a ver com mastigar. Mastigar, você tem que processar tudo isso com o paladar. Porque você vai sentindo gosto com a visão, com a temperatura, com tudo isso. Então, pensa que na apraxia de fala, que ele tem esse transtorno neuromotor, né, que é como vai o comando cerebral, vou tentar explicar de uma forma simples, assim, o comando para eu vou falar, eu preciso pensar na palavra, eu preciso pensar no significado dela, na imagem, aí eu mando um estímulo para esses músculos, para eles processarem naquela determinada linguagem. Isso é muito complexo. Isso é muito complexo. Então, se uma criança, né, pega um autista, que a gente fala assim, o não verbal, o que não consegue falar, né, porque ele tem isso. Você acha que ele vai mastigar bem também? Não. Já parou para pensar nisso? Ele vai conseguir, né? Então, por isso que a gente trabalha tanto em parceria com fono. Então, o que a fono faz? Ela faz todo um fortalecimento dessa musculatura com exercícios, um entendimento, né? A fono trabalha a parte neuronal, motora, os fisioterapeutas também. Então, é todo, né? Os terapeutas ocupacionais, porque processa todos esses sentidos. E aí a gente entra entendendo que essa criança vai ter uma dificuldade para mastigar. Essa criança vai ter uma dificuldade até para processar o alimento dentro, porque a gente não percebe, mas quando a gente toma um caldinho de feijão, é totalmente diferente do movimento da gente mastigar um pedaço de tapioca. Que é totalmente diferente, né? Então, como que isso vai lidar dentro da... E são estímulos diferentes, né? Então, isso tem que ser treinado. Isso tem que ser... Então, tem que ser treinado para a criança, né? Junto com a fono, no processo ali, mas ela tem que começar de pouquinho. Então, a gente vai começar com esse alimento, às vezes, principalmente as proteínas, né? As carnes. A gente começa com aquilo desfiado. E a gente começa na pontinha. Aí, essa criança tem que aprender a chupar primeiro, né? Você vê que o bebezinho chupa a carninha, né? E depois ele vai pegando os pedacinhos para depois ele morder, né? Então, uma das coisas que eu faço muito com meus pacientes é treino de espetinho, para ele começar a aceitar carne, porque aí ele tem que entender esse sumo que sai primeiro, para depois ele entender só chupar, para depois morder, puxar. Mas ele não vai conseguir comer um espetinho de carne. O espetinho é só para dar um treino sensorial. Aí eu ainda preciso dar essa carne, às vezes carne moída. Às vezes carne desfiada. Então, aí significa que eu tenho que fazer carne moída o resto da vida? Não. Eu vou evoluindo, mas eu vou treinando, tá? E uma coisa que a gente, quando falou da mamadeira, esqueceu de falar, mas acho que vale a pena, eu uso bastante a técnica do pratinho ainda com divisória. Né, e com ele relativamente fundinho, porque ajuda essa criança a colocar o alimento dentro do utensílio. Tá. Né? Então, eles têm essa dificuldade. E aquele pratinho fundinho, né, a gente põe Facilita. prato fundo para a criança, mas o prato com divisória, primeiro que o autista gosta de entender. Separado. Então, a minha filha usou um termo que eu falei que eu vou escrever um livro com esse nome, que ela falou assim, a minha comida está irritada. E eu falei, como ela definiu bem. E eu já vi vários outros pacientes usarem o mesmo termo. Eu falei, irritada. Tem que usar esse termo, né? Comida irritada. Aí eu falei, o que é a comida irritada? Ela falou, esse sujou esse. Né? Tá. E aí, para ela, aquilo gera um transtorno, né? Então, eu falei, então vamos começar
a dividir de novo. E aí eu vi que aquilo começou a funcionar para vários pacientes. Significa que ele vai comer pratinho com divisória sempre? Não. Mas ajuda no processo em que ele está num atraso, para ele aprender até ele chegar lá na frente, ajuda muito. Ajuda muito. Entendi. Tem criança que funciona, tem criança que não vai funcionar. Se a criança já está comendo no prato, eu não vou evoluir para o prato de separação. Mas às vezes só de colocar separado ela começa a comer, né? E aí, essa questão da apraxia de fala, a nutrição também auxilia quando entra a linguagem aumentativa ou a linguagem por PECs, né? Que às vezes a fono vai fazer o treinamento para essa criança usar a linguagem alternativa, que ele vai usar o sistema de troca, o PECs, então, é o sistema de troca de figuras para essa criança conseguir se expressar. E como que a criança começa a se expressar? Pedindo comida. É né? Então, a gente usa muito as fotos de comida para ela começar a usar com efetividade os PECs, né? E aí vem a grande parceria que a gente tem, porque começa a colocar foto de comida com o quê? Com marca. Com marca. E aí, o que acontece? Eles pegam uma criança autista que tem um padrão rígido de comportamento, ele só quer daquela marca. Então, eu já começo arrumando o livro de PECs, que eu falo, vamos colocar... Inclusive, assim, quando é foto de salgadinho, eu falei, vamos colocar um só, vamos fazer uma foto bem feia dele, eu quero que ele saia mal na foto. E vamos pegar a foto do suco de laranja e vamos fazer bem legal. Entendi. Agora, essa foto aqui precisa estar com Photoshop. Que aí você não induz a criança, porque né? a gente também vai trabalhar uma nutrição por meio daquele sistema de troca de figuras. E funciona muito. E aquilo funciona para a criança como um prêmio. Assim, quanto mais figurinhas ela tem, parece que ela falou assim, parece álbum de figurinha mesmo. Olha como eu tenho figurinha, como tem alimento que eu como. Funciona como um reforçador. Então, a gente começa, né? Foi o caso da minha filha, não comia tomate. Aí eu coloquei na pastinha dela o tomate. Aí eu falei, você ainda não pôs. Tal. A gente foi trabalhando. Aí ela começou. Ainda é uma dificuldade séria o tomate. Mas já vai no molho de tomate, né? Mas o tomate, né? O tomatinho de salada, cru, cerejinho, enfim, ainda para ela é uma questão complicada, sensorialmente. Mas eu lembro que gerou um estímulo. Então, lógico, depende do desenvolvimento cognitivo, que a gente vai trabalhando isso, mas funciona bem a gente usar o sistema de troca de figuras em parceria com um conteúdo nutricional. Entendi. Adequado. Lá em casa, o Bernardo, se ele vê qualquer alimento que é bolinha, ele já tem ânsia de vômito. Uva, tomatinho seria. Ele até chega perto, mas ele não consegue pegar ou ele não consegue colocar, tipo, encostar naquilo. Tipo, banana, ele ama o cheiro da banana, mas ele não chega. Ele já chegou até a colocar na boca, mas ele já cospe. Então, assim, tem muitas dessas coisas, né? Ele não suporta uva, né? Mastigação. Mastigar perto do Bernardo você morder uma maçã perto dele, mastigar perto dele, ele já... Chega a fazer ânsia Uma coisa mesmo, que você falou, né? lá na frente é essa parte de comer perto das pessoas. E todo mundo sentou para almoçar, ele vai lá para fora. Né? Porque ele não gosta muito do barulho da comida, né? E aí, Fê, vamos falar... Tem uma pergunta aqui que não sei se você já ouviu falar, mas a gente, né, com filho diagnosticado um tempo mais com autismo, fala muito sobre o glúten. Já ouviu falar, Fê? Sim. E até, infelizmente, vai ser a nossa última pergunta, porque o conteúdo tá muito bom, mas o tempo tá acabando. Mas, assim, eu acho que é muito interessante depois, se você quiser, a gente fazer uma live no YouTube. Pra gente continuar aqui com mais... Tem muito assunto. Tem muito assunto bom. Pra aquele que eu ainda me contive ainda. O do glúten, pra gente fechar, Sim. tem muita mito, dúvida, né? E muito mito sobre o glúten. Não sei se é mito ou se é verdade, mas tem muita pergunta assim, que surge. Então, assim, resume pra gente se todo autista... É a verdade que todo autista tem intolerância ao glúten? Ou a lactose? Ou a lactose, como que funciona? Pra gente terminar. Então, vamos lá. Primeiro que isso é assunto, inclusive, acadêmico, né? A gente levou para o mestrado, muitas pessoas estudam isso. Hoje não existe um consenso científico. Tem muitos estudos, né, que mostram uma efetividade da retirada de glúten e melhora de comportamento no autismo.
retirada da proteína do leite, né? Ou da lactose, que é o açúcar do leite, mas aí, no caso, é tirado uma dieta sem caseína, né? Sem a proteína do leite. E melhoras comportamentais no autismo. Tem vários estudos e tem muita gente que já traz isso como um protocolo. Isso ainda hoje na comunidade científica não é um protocolo, tá? E isso tem como a gente aferir por meio de exames. Tá. Tem como a gente, em parceria, né, com o pediatra, com o herbiatra que acompanha essa criança e esse adolescente. Porque eu falei criança e adolescente? Porque às vezes uma intolerância ao glúten não é desde que nasce. Pode surgir também uma certa intolerância numa determinada fase. Assim como intolerância à lactose. Tem, às vezes, adulto que não nasceu com aquilo. Então, pode surgir numa determinada fase da vida. Mas isso é diagnosticável, mensurável. Existem exames específicos para isso. Inclusive do glúten, para a gente pegar mesmo a intolerância ou a doença a doença celíaca, que aí já é uma questão, é uma doença mesmo, que ele não vai poder ter contato com isso. Existe um exame específico, né, que é um endomísio, que é feito, e geralmente já é desde o nascimento. Então, geralmente, tá, gente? Mas às vezes acontece de outras formas. E existe o que a gente chama de padrão ouro. Padrão ouro tem um diagnóstico preciso, que é feito até uma histologia, que é um estudo das células do intestino, para ver se realmente tem uma intolerância, um impacto ali epitelial, que a gente fala, chega a nível celular, a gente consegue ver isso, tá? Da proteína do leite, no exame de sangue, a gente consegue dosar vários marcadores, imunoglobulinas, que fazem isso. E isso sempre o diagnóstico, quem vai fazer é o médico e vai encaminhar para nós com o diagnóstico preciso. Agora, o que tem vindo não foi aferido isso e fala, é autista, tira glúten e lactose. Então, qual é a minha crítica em relação a isso? Essa criança já chega para mim com seletividade alimentar. Quantos alimentos ela consome? Chega um cardápio de menos de 10 alimentos. Já é um comer disfuncional. Às vezes, exclui um grupo todo. Eu vou excluir mais ainda se ela não tem uma intolerância diagnosticada. Pense também em como, se você já vai... não, mas eu quero tirar o glúten e a lactose. Você entende o que é o impacto disso socialmente? Quando você vai num restaurante, na sua vida, você entende tudo isso? Porque quem tem realmente essas intolerâncias tem um cuidado muito grande com a alimentação. É uma vida também atípica, vamos chamar assim. Atípica, e que exige vários cuidados. É um tratamento complicado. É complicado. Sim. Né? Como quem é vegetariano, quando chega... Não é todo lugar que vai ter, não é? São várias questões. Então, assim, sem a gente ter uma comprovação, sem a gente ter aquilo, você vai impor aquilo, você vai fazer aquela escolha, né? Então, geralmente, quando chega para mim, eu peço os exames complementares, eu devolvo com encaminhamento. Você pode me apresentar os exames complementares que justificam essa prescrição? E aí eu costumo trabalhar em conjunto. Às vezes são alguns nutrólogos que acompanham. O nutrólogo é o médico que fez a residência, especialização em nutrição, que pede exames específicos também. A gente atua em parceria e a gente vê também essa balança. Vale a pena, quer dizer, não tem intolerância diagnosticada ali, mas vale a pena porque realmente houve uma melhora comportamental. Então, a gente também olha isso em conjunto. Ou vale a pena, essa família consegue sustentar, porque aí é uma dieta de exclusão. Sim. Ela consegue sustentar isso. Pensa isso na escola. Aí começa. Né? Então, é só o meu alerta, não sou contra, não é isso. Quando muito bem diagnosticado, quando realmente interfere positivamente no comportamento dessa criança, precisa mesmo de nós, nutricionistas, para ajudar a fazer esse cardápio, para ajudar a fazer essa compra, porque vai ter que aprender a ler rótulo. Porque às vezes não pode ter nem o traço de glúten, né? Entendi. Então, e às vezes está escrito sem glúten na capa, mas atrás, quando você vê, tem traços de glúten. Traços de glúten. Então, tem toda uma questão, isso daria um podcast, e né? tem nutricionistas super especializados nisso, que é quem trabalha mesmo com doença celíaca, né? E que tem um tratamento tão especial para isso, tão cuidadoso, mas pensar com cautela. Não é tudo que a gente vê, né? Então, hoje a medicina está tão avançada, a gente tem como fazer diagnósticos precisos
e o quanto isso vai afetar a seletividade. Vamos colocar na balança se eu não tenho realmente uma intolerância associada. Entendi. Tá? Sim. Acabou. Queremos te agradecer. Então, que acabou. pena, né? Porque ainda daria bastante assunto, né? Esse assunto de nutrição é bem interessante. Me pegou bastante. Eu tô aqui, assim, querendo saber mais. Eu acho Porque com o B, né? O B também tem bastante seletividade, eu tenho né? um serzinho lá em casa que tem uma seletividade bem severa. Mas, muito obrigada. Eu acho que... Acho não, tenho certeza que vai levantar bastante... Quando as pessoas ouvirem o que a Tessa trouxe, né? Sobre a criança pensar a comida, né? Pra sim. você, aqui nessa mesa, a gente trouxe uma possibilidade de mudar isso. Na parte de separar a comida para o meu, foi bem importante, né? Foi. Até mesmo quando a gente colocou o reforço do Bernardo, que era o chocolate, né? Foi uma das primeiras vezes que o Bernardo comeu, foi que a Tessa falou, Keila, não coloca o chocolate em si, né? Coloca o desenho do chocolate sem só da barra, né? Sem nenhum tipo de... Como se fosse um cardápio. A gente antecipou para ele. Coloquei lá direitinho a comida e coloquei o desenho do chocolate, da barrinha. Falei, se você comer a comida, logo depois você pode... né? A gente até fez isso assim, mas como se fosse uma antecipação de cardápio, né? Não foi, né? É diferente da chantagem. Antecipou para ele, então ele sabia que tinha um reforçador. Então a gente usar o reforçador alimentar no momento certo. Na alimentação. E deu muito certo pro Bernardo. Foi aí que a gente começou, que ele começou a experimentar. A Tessa fez um momento com a gente, né, do nosso projeto com as mães, de falar sobre essas importâncias e mudou bastante também o meu pensamento na forma de alimentar ele. Lógico que tem muita coisa a ser melhorada, porque no dia a dia de uma mãe atípica, a gente não tem esse tempo de ficar pensando o que a gente vai fazer ali, o que a gente vai fazer aqui. A gente dá o que está ao nosso alcance. A gente falou sobre isso nos bastidores, né? Eu ouvi uma fala de uma mãe que ela está com obesidade, e ela falou assim, eu hoje sou obesa porque eu virei uma só. Eu e minha filha somos uma só. Então, tudo que eu dou para ela, eu dou para mim. Então, nem tudo que é bom para ela é bom para mim. Mas como hoje a gente se conecta, como hoje a mãe atípica, querendo ou não, ela se torna uma, porque você vive com essa criança, você dorme e acorda com essa criança, você come com essa criança, né? Então, você acaba tornando um. Então, isso tudo. Se o Bernardo bebeu água, eu vou lá e encho o copo de água e tomo junto. Né? Então, se a Cristal parou para comer, você vai lá e come com a Cristal. Então, a gente se torna um. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na parte alimentar também. Muito obrigada. Muito obrigada, Tessa. Uau, quanta informação legal. Fica o convite para a gente gravar um outro episódio, se você quiser, para a gente conversar um pouquinho mais, né? Porque tem muita pergunta legal e tem muito assunto. Eu acho que a nutrição é muito importante na vida, né, das famílias atípicas. Às vezes é falta de informação, né, dos próprios pais, de um ato de desespero, minha filha não come nada, então vou dar para ela o que eu consigo. E se só o fato de passar com uma nutricionista, conversar, né, uma pessoa específica, né, no assunto, para conseguir abrir mais esse leque, né, para que as crianças, para que esses problemas não aconteçam, essa questão de obesidade, essa seletividade, esse mito sobre o glúten, sobre a lactose, né? Então, muito obrigada por toda a informação que você passou pra gente. Eu agradeço demais a oportunidade, assim, de poder, né, aliar esse propósito de vida, né, que foi toda a experiência com a minha filha, de eu poder contribuir com as mães, principalmente quem não tem acesso, né, poder receber essas informações, mesmo que sejam pouquinhas, né, e não ter um tratamento específico, mas a possibilidade que a gente tem aqui num podcast como esse, disso alcançar mais pessoas, eu acho que é o nosso propósito na vida. Então, sim, é o nosso objetivo, eu né? que agradeço. E, gente, deixo aqui já fazendo propaganda. Vocês estão precisando de uma nutricionista especialista. Deixo aqui o contato da Tessa. A gente vai deixar na descrição do vídeo o Instagram dela. Então, vocês estão precisando, chamem ela, né? Porque aqui a gente tá passando informação, tá ajudando umas às outras, né? Como a gente pode. O projeto que a Keila comentou é o projeto Dino, que a Tessa faz parte, né? Voluntariamente, com as mães. E agora eu vou fazer os agradecimentos. Agradecer ao estúdio XPXT
por ter cedido esse espaço pra gente, por dar todo o apoio aqui pra gente. Quero agradecer ao meu sócio, Carlos Fortuoso, que também ajuda a gente aqui a manter esse sonho de pé. E sigam a gente no YouTube, sigam a gente no Instagram, no TikTok, ativem o sininho, as notificações, comentem para poder ajudar a gente, compartilhem os nossos vídeos com as pessoas para que a gente possa cada vez ir mais longe, cada vez atingir mais pessoas, porque nosso conteúdo é muito bom, é só informação boa. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui gravando 2, 3 horas para vocês cada episódio, porque a gente só quer trazer pessoas que têm um conteúdo muito legal, passam pela experiência, né, de ter uma vida atípica. A gente sabe que não é fácil, mas é o olhar que a gente pode ter, né, para a situação. A Tessa resolveu pegar essa situação, né, e se especializar nisso para poder ajudar a filha dela. Então, é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Tessa. Obrigada, Obrigada eu. pela parceria. Beijo. Tchau, gente. Até mais.